Como é que é? Olha, cara, o programa que eu comprei, quando eu comprei o Super Pro, eu comprei, eu acho que há um mês atrás. Eu paguei 300 e poucos pila para poder usar 1000 questões, porque tu pode investigar todas elas. Mas aí se eu uso 20 questões para fazer uma prova, aí eu vou descontar dessa minha compra. E comprei para usar até o ano que vem, até o mês 4 do ano que vem. Então eu comprei o programa por um ano para usar umas 1000 questões, se eu não me engano, e custou 300 pila. Para o aluno é mais barato. O bacana desse programa é que eu vou poder futuramente, quando for necessário, quando vocês se mostrarem, né, um pouco mais fazendo exercício, e aí, pô, professor, eu esgotei o exercício da apostila e ainda estou indeciso, ainda quero mais exercício. Eu posso fazer lista na internet, disponibilizar ela pela internet. Tu vai lá no site que eu vou te recomendar, faz a lista lá, e aí eu em casa recebo um gráfico com quantas pessoas erraram tal questão, qual é a questão mais errada, para eu poder só corrigir aquelas que deu mais problema para vocês. Posso liberar o gabarito pela internet, já o gabarito feito bem organizadinho, já todo prontinho. Então é uma ótima ferramenta que nós vamos começar a usar cada vez mais aí até o final do ano. E aí então para o aluno não é algo assim exorbitante, não é barato. Mas não é algo exorbitante, às vezes vale a pena tu falar para o teu pai, porque lá tu vai poder treinar história, geografia, português, filosofia. Ou seja, putz, amanhã tem a prova de história, a matéria é tal. Tu vai lá no programa, história, matéria tal, nível médio e nível baixo. E vai, essa aqui tá absurdo, o professor não falou nada disso. Ah, eu quero essa e essa. Aí tu faz uma mini prova para ti. Exercita a prova, depois analisar gabarito. Vem o gabarito com as questões discutidas. Ah, é uma tesão. Pô, a galera do Super Bowl podia me depositar uma depois dessa, né? Aulas trabalhando. Tem como comprar o CD? Eu acho que mudou, porque justamente o perigo de hackear. Tu imagina, essa empresa tem que ter um grupo, tem que ter um gabarito, né? Tem que ter todo um cartel de professores por trás, né? Tem que ter professor de geografia, de matemática, para elaborar, para organizar. Tem vestibular que traz a questão errada, o professor vai ter que modificar ela para ela ficar boa. E ele vai fazer no banco de dados. Imagina o salário dessa galera toda, né? Custa dinheiro. Se de repente eu vou lá e vendo 10 mil DVDs e um mau caráter pega o DVD, dá um crack nele, quebra, né, eletronicamente e começa a distribuir. Ah, um real. O cara vende 100 mil CDs, ganha 100 mil reais, enquanto o cara que teve um prejuízo de milhões, né, pagando os professores, quebra a empresa dele. Por isso que muitas empresas que antes tinham um serviço em CD, elas agora são virtualizadas, né, para que os caras não deixem o sujeito ir lá e hackear o site, pegar uma senha falsa e começar a usar. Por isso que eu também não posso fornecer a minha senha para vocês, entendeu? Então, não, peguei a minha senha, vocês podem ir lá e usar também o programa para treinar. Eu não posso fazer isso, porque se eu estiver na minha casa fazendo uma prova e um de vocês acessar no mesmo momento da casa de vocês, o sistema vai ver, opa, pegaram a senha desse cara, né? Vamos bloquear a conta dele e vamos perguntar o que está acontecendo. Beleza? Show, obrigado pela pergunta. É só um bicho só comprar, mas fácil. É justamente disso que eu estou dizendo. É que se o cara comprar e passar para outro, primeiro que assim, ó, uma hora um cara acessa de uma casa, outra hora o cara acessa de outro lugar. Se isso começar a pipocar em vários lugares, o próprio sistema deve bloquear, falando, olha, tu foi hackeado, tua conta foi perdida. Entendeu? Esse é o detalhe. Não, mas o bicho compra, faz a prova e bota no grupo da sala. Sim, isso não tem problema nenhum. Se um aluno de vocês usar o sistema, ele pode criar uma lista de exercício e disponibilizar para os colegas fazerem também. Perfeita a tua análise, garoto. Me perdoa. Fiquei sabendo. Cara, na verdade, assim, ó, é o que eu te digo. O céu é o limite hoje para quem tem internet. Se tu digitar no Google como hackear um site, cara, vai ter tanto tutorial, mas tanto, e se tu estudar um deles, tu vai aprender a fazer. E aí, é claro, tu não vai poder hackear o site da NASA no primeiro dia, mas tu vai aprender a hackear sites mais básicos, entendeu? Então é questão de estudar. Pra tu ver, né, cara? Claro que o que o cara fez é um absurdo, claro que ele deve ter sido punido, né, absurdamente, mas o cara estudou. Ele estudou pra fazer isso. Né? Eu te contei de um aluno meu, né? Claro que eu te contei. O cara hackeou o site de uma empresa e cobrou dinheiro pra poder não destruir o nome da empresa. Foi preso. Apareceu a foto dele no jornal aqui de São José e tudo mais. Hoje é um cara que trabalha para as empresas da qual ele foi o algoz tempos atrás. Ou seja, a empresa puniu, né? O cara foi humilhado publicamente, ficou preso, manchou o currículo dele. Mas depois que ele sofreu as consequências, a empresa vai lá, não, tudo bem, eu reconheço que tu foi foda. Não quer trabalhar pra mim?
Entendeu? Aconteceu isso com o cara. E assim, eu não estou te contando o que me contaram, uma coisa que aconteceu na minha vida. E isso é o clássico, tá? A maioria dos caras que trabalham para as empresas de segurança eletrônica foram hackers algum dia. Alguns hackers do bem. Eu não sei o nome, né? Tem hacker e cracker, né? Tem no meio deles tem um nome, um que é do mal e um que é do bem. Então assim, como eu não sei a nomenclatura, eu vou chamar de hacker do mal, hacker do bem. Tem cara que é hacker do bem, ou seja, ele vai lá, descobre que um site tem uma falha de segurança e hackeia o site e prova pro dono da empresa, ó, cara, eu hackeei teu site, não vou fazer nada, eu sou uma pessoa interessada em proteger a segurança da internet, então tome cuidado, eu fiz assim, assim, assado, fale com o pessoal da TI, né, pra arrumar isso. Então tem um hacker que vai lá, hackeia um site, mas não faz nada de mal. Já manda um aviso pro dono do site para que ele cuide disso, para não voltar a acontecer. Tu vê, tem gente boa na internet trabalhando, né, relativamente de graça nesse caso, né, para outra pessoa. Internet é foda, cara. Ô galerinha, tudo de bom e tudo de ruim acontece na internet, assim como nos nossos corações. Questão 5, página 8. Vamos que vamos. Eu, pela começo, já fiquei feliz. Recentemente, Plutão foi rebaixado, ok? Perdendo sua classificação como planeta. Não marcou gol o suficiente, não é possível? Para avaliar os efeitos da gravidade em Plutão, considere suas características físicas, comparadas com as da Terra, que estão apresentadas com valores aproximados no quadro abaixo. Massa da Terra, 500 vezes a massa de Plutão. Raio da Terra, 5 vezes o raio de Plutão. Determine o peso na superfície de Plutão de uma massa que na superfície da Terra pesa 40 newtons. Vamos fazer de cabeça primeiro. Com uma revisão que nós acabamos de fazer, dá para fazer de cabeça. Olhando para a lei de atração das massas, quando a massa de um planeta aumenta 2 vezes, o que acontece com a força de atração entre um planeta e um objeto? Quando a massa de um planeta aumenta 2 vezes, o que acontece com a força com que esse planeta atrai um objeto, mantendo todo o resto constante? Dobrou esse número, o que acontece com esse? Dobra, gente, tudo vezes, ó. É só dobrar. Tem ao quadrado? Não tem. Triplicou a massa? Triplica, show. Posso dizer que força de atração é diretamente proporcional à massa? Obrigado. Dobra o raio. Divide por 4, porque está elevado ao quadrado. Não era isso? É muito parecido com o que a gente viu lá? Só que o ao quadrado está embaixo agora, né? Concorda comigo? Triplicou. Divide por 9. Divide por 9, é ao quadrado, não é vezes 2, beleza? Na Terra era quanto o peso? 500 vezes. 40, né? Era 40 na Terra, né? Como a massa da Terra é 500 vezes a de Plutão, então em Plutão a força seria 500 vezes menor. 500 vezes menor. Vou ter que dividir a massa por 500. Mas como o raio de Plutão é 5 vezes menor que o da Terra, eu teria... Diminui isso aqui 5 vezes. O que acontece com isso? Aumenta 25. Então eu vou ter que multiplicar por 25 e dividir. Multiplicar por 25 e dividir por 500 dá para simplificar, né? 25 sobre 500, divide por 25 em cima e embaixo, dá 20avos. Só é dividir por 20 então. Quanto é que é o peso na Terra? 40. Dividido por 20? Dividido por 2. 2, demorou um pouquinho, mas foi. 2. Então de cabeça deu 2. Vamos fazer a prova matemática? Na Terra, esses dados dá 40. O G, a massa da Terra, a massa do corpo e o raio da Terra ao quadrado dá 40. Quando eu for fazer o cálculo para Plutão, como é que vai ficar? Vamos ver. A nova força de atração em Plutão será G vezes massa de Plutão. 500 vezes menor. M
massa do objeto é o mesmo m, né? O objeto é o mesmo. Raio de Plutão. R sobre 5 ao quadrado. A força que Plutão vai atrair o objeto será G, Mzão, Mzinho, sobre 500, dividido por R ao quadrado sobre 25. Divisão de fração. É a Primeira vez que tiver. música para os meus ouvidos. É a primeira vezes o inverso da segunda. A nova força ficou, vou dividir por 25 em cima e embaixo, dá 1/20 de G, Mzão, Mzinho, sobre R ao quadrado. Só que isso era quanto na Terra? 40. Posso substituir isso aqui por? 40. F', a força com que Plutão atrai, é 1/20 da com que a Terra atrai. E 40 dividido para 20, provei matematicamente o que eu tinha sugerido a vocês fazer mentalmente. Quando os números são mais desafiadores de cabeça fica difícil, né, cara? O cara dá umas travadas ali de cabeça, mas foi. Conseguimos. Se bem que eu confesso que pra galera que não tá com a álgebra bem resolvida, né, ver essas letrinhas tudo dá um embrulho no estômago, né? O cara fica meio... E precisa perder isso. Nós temos que ficar fera nessas letras. Não, né? Tu vê, não teve conta grande. Ele falou que na Terra era 40. Quando eu fui calcular para Plutão as massas e o raio ficou alterado, contas básicas, deu assim. E como isso era 40, eu botei 40 no lugar, 40 sobre 20, 2. Show. Bonita essa questãozinha. Questão 6. Questão 6. 10 minutos. Observações astronômicas indicam que as velocidades de rotação das estrelas em torno de galáxias são incompatíveis com a distribuição de massa visível das galáxias, sugerindo que grande parte da matéria do universo é escura, isto é, matéria que não interage com a luz. Que loucura é essa? Tu vê, ó, a galera fotografa as galáxias e vê como é que é a velocidade das galáxias orbitando em torno da própria galáxia, a velocidade das estrelas orbitando a galáxia. A nossa Via Láctea, por exemplo, ela é uma galáxia em forma de espiral. Então o nosso Sol é uma das estrelas e o nosso Sol está se deslocando dentro da galáxia, assim como as outras estrelas. Quando a gente faz as contas para calcular a velocidade das estrelas, a gente percebe que para as estrelas estarem orbitando do jeito que estão, deveria ter muito mais massa no centro da galáxia atraindo as estrelas, para que elas pudessem fazer a curva. E os cálculos não fecham. A sensação que dá é que o universo tem muito mais massa do que aquela que a gente pode ver através dos telescópios. Por isso que a gente diz que tem alguma matéria escura que a gente não está enxergando no universo. O movimento de rotação das estrelas resulta da força de atração gravitacional que as galáxias exercem sobre elas. A curva no gráfico abaixo mostra como a força gravitacional, que tem essa fórmula, que uma galáxia de massa Mzão exerce sobre uma estrela externa à galáxia. Deve variar em função da distância R da estrela em relação ao centro da galáxia, por isso tem o R ao quadrado ali, né? Considerando-se Mzinho igual a 1 vezes 10 na 30 kg, isso é a massa da estrela. Para a massa da estrela, a constante gravitacional G vale 6,7 vezes 10 a menos 11, valor conhecido. Determine a massa da galáxia. Pô, não acredito que eu estou no primeiro ano do ensino médio e nós já estamos calculando a massa de galáxias. Pô, agora me empolguei. Agora vai. Pediu para usar a fórmula, né? Pediu para usar a fórmula. Disse que a massa Mzinho era... vezes 10 na 30, vou colocar só 10 na 30. Pediu para achar o Mzão, que é a massa da galáxia. Disse que o G era 6,7 vezes 10 na menos 11. Só que ainda está faltando a distância e está faltando a força. Onde é que eu vou obter? Ô professor, o G é gravidade ou é... Constante gravitacional universal. Já foi batido bem na tecla, inclusive na aula passada a gente fez exercício sobre isso. Não é a aceleração da gravidade o G. Senão eu colocaria 10 aqui, né, gente?
Onde eu vou obter a relação força-distância? Qual é que eu estudei do R? Nenhuma. D é uma distância e R lembra raio de uma curva. E às vezes o raio de uma curva é justamente a distância, né, entre o objeto e o centro da curva. São basicamente sinônimos. Aonde eu vou achar a relação entre a força e a distância? No gráfico, obrigado. Qual ponto do gráfico está bem claro, galera? Um ponto assim que dá para achar com perfeição o valor. O primeiro, eu concordo que o primeiro tá bom. Com 10 na 20. O 1.6 vezes 10 na 20 está conectado com o 4 vezes 10. Eu acho que esse ponto tá bem bonito. A força é 4 vezes 10 na 19, quando a distância é 1,6 vezes 10 na 20. Ao quadrado, né? O ao quadrado ali. Acabou. Acabou a física. Era interpretar e colocar os números. Agora o professor de matemática é que resolva. Não tem nada a ver comigo. 4 vezes 10 na 19 é igual 6.7. 10 na menos 11 com 10 na 30. 29. Quase. 19. 19 sobre 1.6 ao quadrado vai dar 16 vezes 16, 256. 2,56 vezes 10 na 40, né? 10 na 19 do lado, elimina. Esqueci do elisão, né? Olha que tanso. Está dividindo, passa. E está multiplicando, passa. 4 vezes 2,56 vezes 10 na 40, dividido por 6,7 é igual a emisão. Emisão é igual 4 vezes 256, 512, 1024. Vai dar 10,24. Vezes 10 na 40, dividido por 6,7. A massa fica igual. Tinha ABCD? Não, era aberto. Então vamos ter que fazer divisão para não ficar feio pra gente, né? Única conta mais complexa, então, é 10,24 dividido por 6,7. Igual às casas, elimina a vírgula. 670, sobra 4, 12 menos 7 dá 5, 9 menos 6 dá 3. Vírgula? Zero. Abaixo 0. 6 estoura, né? 5, 0. 35 vai 3. 33. 0. Tá de bom tamanho já, né? Aproximadamente 1,5 vezes 10 na 40. Quando a gente faz esse cálculo, dá essa massa da galáxia. Só que na prática a gente só consegue observar uma massa menor. Quando a gente vai calculando o número de estrelas observáveis, dá uma massa muito menor do que essa. Não tinha gabarito, né? Eu sou o rei do erro. Eu sou o rei do erro. Como é que eu vou confiar em mim? Vamos lá. Qual era a página? 8. Página 8. Qual era a questão? 6. Não é obrigado a acreditar em mim, né? Porque eu me pesei hoje. Porra! Certinho, galera. Era bem isso mesmo. Foi sorte, foi sorte. Era bem isso que o cara queria. Show de bola. Fala, meu amor. 10 a 19, 10 a 19, né? Tá multiplicando, passa. E o número dividido por ele mesmo dá 1, né? Então, na prática, quando eu cortei eles, é o mesmo que dividir ambos os lados por aquele número. E o número dividido por ele mesmo dá 1. E como o número 1 não faz diferença na multiplicação, né? Foi por isso que eu pude cortar. Parabéns, esse 19 aqui foi 10 na menos 11 vezes 10 na 30. 30 menos 11, 19. Parabéns, garoto. É assim que se participa da aula. Adorei. Show de bola. Dá mais uma, não é? Ah! De acordo com a lei da gravitação universal, se a distância entre dois corpos for reduzida à metade, a força aumenta 4 vezes. Essa era fácil. Ficará 4 vezes maior, letra D.
Seja F o módulo da força de atração entre o Sol e o planeta. Se a massa do Sol se reduzisse à metade, a massa do planeta ficasse 3 vezes maior e a distância entre eles fosse reduzida à metade, o módulo da nova força. Peraí, se reduz a massa à metade, cai pela metade. Se uma aumenta 3 vezes, multiplica por 3. Mas se a distância for reduzida à metade, aumenta 4, né? Multiplica por 4, multiplica por 3 dá 12 e divide por 2. 6 vezes maior. Fiz uma pior, né? Fizemos outra pior antes. É letra A. Dá recorde mundial, hein? 3 questões em menos de 1 minuto. Incrível. Duas. Não usem drogas nem preservativos e até amanhã.